Coisa estranha. Aliás, essas coisas de internet, vira e mexe, dão problema mesmo, né? Agora sim, olha lá, É, você está gravando. Está agora gravando. tá gravando. Eu achei estranho, porque logo quando eu clico, a primeira coisa que eu clico, aparece, né, esse visor. E ele não apareceu. E essa é a melhor gravação. Então, para quem for ver nossa gravação depois, né, nós tivemos problema aqui de gravação no início, tá? A partir de agora vai aparecer. Então, tá bom. Deixa eu compartilhar o material. Tá? Ok. Bem-vinda, Sara. Você entrou na hora. Tava aqui com problema de gravação. Deixa eu colocar aqui. Ok. Deixa eu só fazer uma outra coisa. É engraçado, uma coisa boba, mas atrapalha tudo que você já tinha organizado aqui. Ok. Tinha colocado essa mensagem para vocês de início, né? Desejando uma feliz sexta-feira, sexta-feira abençoada. Estamos aqui para finalizar a nossa sexta, né? A nossa semana. Engraçado, aqui tá dando o microfone. Ah, eu acho que é uma coisa que eu mantive aqui. Não, estranho. Alto-falante, tirar esse alto-falante. Nossa, tudo áudio desativado. Bem, na hora que dá essas interferências, tudo que a gente realmente tinha colocado aqui no aparelho desativa. Enfim, gente, feliz sexta-feira para todos nós, né? Esses contratempos acontecem, afinal de contas a internet está aí e esses probleminhas ocorrem, a gente sabe, a gente tem que ter tranquilidade para poder resolver. Então, a partir de agora, nós vamos dar início, né, à nossa live. Chama a atenção, né, de todos vocês, que nós vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de semana passada, né? Nós iniciamos a unidade 1, mas na verdade a gente ainda tem um caminho aí para percorrer, tá bom? Bem, então tô aqui para a gente dar início, né, esse nosso assunto. Eu literalmente deixei da onde que nós estávamos tratando, né? A partir de onde a gente deve continuar. Mas como eu sempre faço em toda a disciplina minha, eu acho isso daí fundamental, ainda mais esse iniciozinho, né, do qual nós estamos tratando, eu quero só contextualizar para a gente dar a continuidade, mostrar a vocês, olhem só, nós estávamos falando de como fazer, né, a escolha de uma amostra. Nós, aqui na análise de dados, nós trabalhamos muito justamente com isso, com como a gente faz, por exemplo, o nosso experimento, como a gente faz o delineamento, né? Quais testes a gente vai escolher para poder realmente afirmar se aquelas características que nós encontramos, elas são verdadeiras, são de fato situações que nós devemos considerar, né? Se são estatisticamente corretas ou não, tá? Bem, e nós estávamos falando, além, né, de outros assuntos que nós trabalhamos, nós estávamos falando sobre a amostra, né? Como que nós podemos fazer a escolha correta de uma amostra para o experimento do qual a gente se propõe, tá? E aí eu mostrei a vocês, eu voltei aqui justamente para vocês verem que eu já tinha colocado para vocês que nós vamos fazer uma amostra casual simples, né? E até dei o exemplo, não sei se vocês se recordam, que no semestre passado eu utilizava de um sorteador, né? Para eventualmente, quando houvesse a necessidade, sortear um grupo para poder fazer a apresentação do trabalho, né? Porque eu não me sentia à vontade de escolher um determinado e às vezes levar em consideração que um colega ainda não tinha chegado para apresentar,
né? E eu fiz isso, esse tipo de sorteio é um sorteio em que eu pego dentro de um grupo, né, de uma maneira aleatória. Não era uma escolha, eu não escolhi, eu não passava ali como critério meu querer escolher um grupo em específico. Deixava ao acaso dentro de um sorteio para que ali, né, a gente pudesse dar a todos vocês as mesmas oportunidades, tá? Então, uma amostra casual simples é exatamente isso. Quando a gente tem um grupo e que eu não vou necessariamente escolher o maior ou o menor, não. Eu vou literalmente de uma maneira aleatória sortear um e ali fazer valer aquela situação. Então, nós podemos, diante ali, isso é muito obviamente dependente do tipo de experimento, do tipo de situação da qual nós estamos vivenciando ali no experimento, né, na nossa pesquisa. Então, nós podemos fazer um sorteio absolutamente aleatório e que, logicamente, isso faz com que você interfira o menos possível na escolha da sua amostra, o que é muito bom, né? Afinal de contas, aqui, peguei. A gente continua agora. Afinal de contas, quando a gente escolhe, e vocês vão ver, a gente possa cair nos errinhos, né? Então, essa amostra casual simples, ela literalmente é um tipo, né, da qual nós podemos lançar mão. Agora, vamos aqui que a gente coloca, né, uma situação que nós poderíamos analisar. Vamos supor uma situação em que você está no laboratório, né, onde você tem um experimento para poder fazer, e nesse experimento você vai adicionar cálcio nas diferentes concentrações de 1 micro, 3 e 5 microgramas, tá? Para o crescimento, para promover o crescimento daquela planta. Bem, no caso, né, nós, diante do grupo de plantas que nós temos, nós poderíamos elencar. Ah, professora, como fazer sorteio nessa situação? Por exemplo, nós poderíamos sim sair numerando, né, as plantinhas e fazer um sorteio aleatório, uma amostra realmente casual simples. Por quê? Por que isso é interessante? Porque preste atenção. Como você vai escolher qual colocar? 1, 3 ou 5 microgramas? Porque na hora que você escolhe, queira ou não, você pretende imaginar, né, que determinada plantinha está tendo maiores condições para o seu desenvolvimento, em detrimento de outro. Então, essa escolha acaba, às vezes, podendo ser direcionar, né, o que não é muito interessante quando se fala em pesquisa. Qualquer direcionamento, muitas das vezes, possa ser visto de uma maneira não muito satisfatória, né? Para a realização, a gente até coloca aqui, para a realização desse experimento, nós contemos 15 vasos, né? E aí, também é fundamental que quando a gente está diante de uma situação experimental, que nós possamos conferir as mesmas condições a todos eles. Como assim? Condições de temperatura, condições de luminosidade, condições mesmo de ali, né, do contexto ambiental, conferindo a todos aqueles que fazem parte do nosso experimento, né? Aqui no caso, o exemplo das plantas, ou poderia ser qualquer outro tipo experimental, com um animal, ou que seja, né? Nós não deveremos escolher, esse daqui, de repente a gente tem, olha, esse daqui eu acho que é mais bonitinho, né? Vai responder bem, deixa eu conferir a ele uma situação mais positiva. Então, isso não é bem-vindo dentro de uma pesquisa, dentro de um experimento. Então, é por isso que, no caso de uma amostra casual simples, ela, baseada-se nesse sorteio, ela possa muito ser, né, ser muito bem-vinda nessa situação. Como eu falei com vocês, a gente coloca aqui, né? Fazemos um sorteio dos vasos. E, poxa, professora, como que eu vou fazer o sorteio? Exatamente como eu mencionei. A gente pode numerar esses vasos, né, no exemplo que está sendo dado, a gente numera e faz um sorteio aleatório,
né? Então, isso é uma maneira da qual mostra, aí você fala, professora, mas de repente ninguém vai saber que eu escolhi ou não, né? Bem, o correto é realmente você utilizar-se de recursos como este e, inclusive, na metodologia, você fazer essa indicação, né? Fazer a indicação de que você teve o cuidado de, no seu experimento, fazer uma situação de amostra casual simples, tá? Bem, a partir do momento que você escolhe sobre algum critério, né? Nesse exemplo aqui que eu dei, que eu coloquei aqui para vocês, são plantinhas. Eu poderia escolher que vou colocar uma maior quantidade de cálcio a todas as plantinhas que têm, por exemplo, um vaso marrom. Opa, perdão. Vaso marrom, né? Poxa, de alguma forma eu estou sendo tendenciosa. Tem que ser muito levado em consideração, né? A situação, o experimento em si. O fato é que, de alguma forma, eu estou tentando organizar meu experimento, fazendo dessa forma, né? E aí possa ser que comprometa os resultados finais. A amostra sistemática é justamente isso. Quando de alguma forma eu pego algum critério, tá? Imagina um experimento, eu estou tratando de indivíduos, né, seres humanos, e eu vou escolher, por exemplo, todos aqueles que sejam do sexo masculino. Ora, depende muito, até mesmo da sua pergunta, a partir do momento que você obtém resultados só direcionados a indivíduos do sexo masculino, você está excluindo que possa ser diferente ou nos indivíduos do sexo oposto. Então, só nesse sentido, né, da gente observar, ter esse cuidado. E é muito interessante isso, porque, como eu falei com vocês, muitas das vezes a gente, do lado, né, da banca, em que recebe ali, por exemplo, das monografias, mesmo dissertação de mestrado, quando participa de banca, a gente percebe que às vezes tem um ou outro que eventualmente passou batido e que às vezes ele acabou sendo tendencioso, não, né, conferindo ali uma amostra que eventualmente possa ser viciada sob algum critério. Então a gente tem que ter muito cuidado nessas questões, tá? Agora a gente pode fazer uma amostra estratificada. Como a própria terminologia fala, né? São extratos. É um tipo de amostra onde eu consigo elencar diferentes grupos. Por exemplo, eu poderia pegar, vou até voltar aqui no exemplo anterior, nós poderíamos pegar o seguinte, olha, vou pegar uma plantinha de cada cor de vaso. Então, eu vou ter uma plantinha do vaso marrom, uma plantinha do vaso azul, uma plantinha do vaso rosa, uma plantinha do vaso branco, por exemplo, né? Eu estratifiquei. Ou, vejamos, nós queremos fazer uma pesquisa em Belo Horizonte, tá? Então, de repente, eu posso pegar 10, imagina, aplicar o questionário para 10 indivíduos em bairros, né? Correspondentes a. Não vou aumentar, vou fazer pesquisa com 50 indivíduos que moram cada um em cada uma das regionais de BH. Então é interessante isso. Por quê? Porque aí eu pego tanto Zona Norte, Zona Sul, Centro-Oeste, Noroeste. Então, isso é importante? É fundamental. Porque se eu quero falar de alguma coisa dentro do contexto da cidade de Belo Horizonte, deixa eu ver aqui que a Letícia está esperando. Só um minutinho. Olha, não. Espera. Admitir, Letícia. Isso. Bem-vinda, Letícia. Aqui. Então, a partir do momento
que a gente faz, né, uma amostra estratificada, ela, na verdade, ela deve ter representantes dos diferentes níveis dos quais nós estamos estudando, né? Vou dar um outro exemplo. Eu estou trabalhando, professora, com a minha tese de mestrado, eu tenho ali 100 animais, onde eu fiz experimento, tá? Com 10 animais, esses 100 animais estão distribuídos em 10 gaiolas, tá? Ou seja, 10 animais em cada uma das 10 gaiolas, totalizando 100 animais. Para poder fazer o experimento, eu peguei 3 animais de cada uma das 10 gaiolas. Ou seja, eu fiz um experimento onde a minha população eram de 100 animais e eu literalmente apliquei esse experimento em 3 de cada gaiola. Interessante isso. E principalmente se você for ali na gaiola, né? E não ficar escolhendo. Você pegar o que você conseguir pegar e você separa para poder fazer o experimento. Por quê? Porque por mais que nós possamos conferir ali luminosidade adequada, oferta de alimento, enfim, a gente tente uniformizar ao máximo as condições para cada gaiola. Quando eu pego representantes de cada gaiola, eu tenho uma tendência a ter um resultado muito mais fidedigno, um resultado do qual eu consiga de fato achar que ele seja representativo, né? Eu minimizo as tendências de direcionar o meu resultado, tá bom? Então é muito, muito, muito importante isso. Aqui eu coloco justamente isso, uma amostra, né? Um exemplo, a população de uma determinada cidade é composta por, aqui, que de fato, vamos falar dentro de Belo Horizonte. Nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos adultos, nós temos idosos. Se a minha pergunta é justamente querendo imaginar como a população de BH está respondendo frente a uma determinada situação, eu devo recolher informações estratificado, né? Por isso que a gente fala uma amostra estratificada, em que eu envolva crianças, em que eu pergunte os jovens, em que eu aplique o questionário, tanto para adultos como também para idosos. Ou seja, que eu tenha um retrospecto, que eu tenha de fato um apanhado daquilo que eu me proponho, né? Já que eu estou querendo falar da cidade, a diferentes estratos de faixa etária. Tá? Isso só para vocês perceberem e verificarem a própria terminologia, né? Na hora que a gente fala dessa amostra certificada, a própria terminologia ela é muito sugestiva, né? Ela está me falando que eu estou trabalhando com extratos. E isso é interessante e muitas vezes muito amplamente utilizada por nós, né? No laboratório. Bem, existe uma amostra de conveniência. E também não é raro, não. Ai, professora, um termo conveniência, ele já não é muito oportuno, né? Parece que está sendo conveniente. Enfim, olhem só. Há situações, e provavelmente vocês já viram disso, que de repente eu me proponho a verificar se todos os indivíduos que foram tratados num determinado hospital, né, o que eu tenho ali de prontuário, se após aquele tratamento, por exemplo, houve recidiva, ou seja, se após o tratamento, quantos deles eventualmente voltaram a ter aquela sintomatologia, voltaram a ter aquele quadro patológico, né? Qualquer que seja ele, tá? Então, de repente, eu pego todo o prontuário que está ali naquele hospital, de pacientes, por exemplo, que tiveram câncer de mama, tá? Então, eu vou pegar daquele determinado hospital, todos aqueles que eu tiver o dado, que eu tiver ali no prontuário, que fez o tratamento, que tiveram a alta hospitalar, né, em função do tratamento. Aí eu pego todos esses prontuários
e vou ali ligar agora um por um. Essa é uma amostra de conveniência. Vou ligar e propor, né? Fazer agora uma pergunta, aplicar um questionário, enfim. Mas por que ela é de conveniência? Porque eu utilizo absolutamente, né? O que eu dispunha. De alguma forma eu estou direcionando. Por quê? Quer queira ou não, eu estou direcionando, porque eu tenho ali uma amostra que é de um determinado hospital, então eu quer queira ou não, eu na hora de publicar esse resultado, eu preciso colocar, né? Que é um resultado onde se avaliou, por exemplo, a recidiva do câncer em pacientes tratados no hospital XYZ. Ponto. Porque eu direcionei de alguma forma. Eu utilizei uma amostra de conveniência e utilizei de todos. Significa que necessariamente de todos eu vou obter um retorno? Não. Às vezes eu vou pegar o prontuário, vou ligar, vão me falar que aquele celular foi vendido, que eu não tenho mais o contato daquela pessoa. Existem situações em que eu posso entrar em contato e que a pessoa não tem interesse nenhum em contribuir com a minha pesquisa. Então, mas o que eu fiz? Eu peguei todos os prontuários, utilizei de todas aquelas informações que eu dispunha para tentar, né, responder ao meu questionamento, tá bom? Então, isso, e eu dei o exemplo do hospital, porque é uma das vias mais clássicas que a gente tem de exemplo de conveniência, que a pessoa já tem ali, ela não sai escolhendo-a, né? Não é aleatório. Por quê? Quer queira ou não, até a minha pergunta, ela já está direcionando o quê? Aqueles que fizeram tratamento oncológico para câncer de mama, por exemplo, né? E ali eu dispunha da informação normalmente de um local parceiro, de um ambiente do qual eu tenho acesso, onde o meu orientador trabalha. Então, tem toda uma série de situações que, eventualmente, isso não tira mérito nenhum. Agora, o que é muito importante? Que você coloque e que você não fuja dessa situação, de que a sua pergunta e a sua resposta está limitado àquele local. Eu posso até sugerir que aquilo que eu observei possa ser expandido para outras situações, possa ocorrer em outros locais, né? Mas eu tenho que ter o cuidado de falar isso, né? Eu não posso falar se eu realmente eu peguei como amostra uma população que é uma população limitada, né? Que foi conferida ali o tratamento em uma determinada unidade hospitalar, eu possa sugerir, propor, mas eu não posso afirmar que necessariamente isso aconteceria em todos os locais, né? De repente não teve recidiva, mas eu estou falando de um hospital que é absolutamente de ponta. De repente, eu estou falando que tiveram muitos que tiveram o retorno, mas eu estou falando de um hospital em que não confere muita atenção, em que aquela população muitas das vezes também não tem outros recursos, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Agora, que existe essa possibilidade da amostra de conveniência, isso é fato, né? No exemplo que nós estávamos tratando nesse laboratório de botânica, se nós utilizássemos como nossa pesquisa absolutamente todos os vasinhos, né? Literalmente, né? Sem nenhum critério, sem ser nada aleatório. Ó, o nosso laboratório tem 15 vasos de plantas e eu absolutamente vou utilizar todos, né? Conferir a todos aquela circunstância que é a minha pergunta, tá bom? Aqui. E eu peço a vocês, pensem comigo. Um pesquisador ele tem 10 gaiolas.
Cada uma delas contém 6 ratos. Então, ou seja, um total de 60 ratos, né? Como esse pesquisador pode selecionar 10 ratos para compor sua amostra? O que vocês acham? Eu vou dar só um segundinho aí para vocês me responderem, tá bom? Que eu quero ouvir vocês. É aquilo que eu comentei, inclusive, né? Para a gente poder trabalhar, para a gente poder realizar e praticar aqui, que é fundamental, tá bom? Ele Como que vocês pega um fariam? rato de cada gaiola. Você, Ezequias, pegaria um rato de cada gaiola. Então, você utilizaria uma amostra que nós consideramos o quê? Uma amostra. Desculpa. Como que você... porque nós vimos que tem amostra casual simples, amostra estratificada, amostra de conveniência. A sua seria uma amostra o quê? Ih, viajei. Seria Viajou? Deixa eu... simples? Olha só. Você pegaria um de cada gaiola. Você Sim. está estratificando. Olha só, deixa eu Ah, colocar tá. aqui para a gente enxergar. Mas isso é legal. Mas isso é bom. Sabe por quê? Porque normalmente o que acontece? A gente fala, parece óbvio, e na hora que a gente para pensar, fala assim, gente, o que é? Ó, vou fazer aqui, ó, 10 Ah, não. gaiolas, tá? Ó, 3, 5. Então, aqui, Uhum. só eu, não, obviamente, não vou fazer os 60 ratinhos, mas só para vocês verem, né? Nós temos aqui 10 gaiolas, tá? E cada uma delas com 6. A partir do momento que você, Ezequias, escolheria um de cada gaiola, você está estratificando, o que é, Estratificar. inclusive, viu, Ezequias? O que, inclusive, é muito bem visto dentro dentro de um experimento. Por quê? Porque, na verdade, você não está privilegiando nenhuma gaiola, nenhum ratinho. De repente, você poderia falar, era para selecionar 10? Ah, de repente eu pego a gaiola como um todo, né? Que cada uma tem 6 e 4 da segunda. Poderia, poderia, mas você poderia receber críticas também no final. Por quê? Você deixou de considerar aquilo que está acontecendo em o quê? Em 8 outras gaiolas. Então, a partir do momento que você falou que escolheria uma de cada, tá ótimo, excelente, tá certinho. É isso mesmo, tá? Agora, você também poderia de repente, já isso depende muito do experimento, tá? Mas vamos imaginar que cada animalzinho que está aqui, né, 6 em cada gaiola, pudesse ter um fator de identificação, né? Como que a gente pode identificar? Por N motivos, N circunstâncias. Eu já trabalhei com rato em laboratório. A gente fazia marcação, né? Marcando um que esteja marcado na orelhinha direita, um que esteja com uma coloração na orelhinha esquerda, no rabinho, enfim. A gente tem várias maneiras de identificar. E aí, de repente, você pode fazer também sorteio, né? E ali, imagine, você tem todo isso lógico, e é muito importante a gente colocar isso, gente. Por que a gente está falando disso? Porque na hora que você, juntamente com o seu orientador, for imaginar um processo experimental, você tem que imaginar, inclusive, previamente, antes de começar. Ó, é interessante, porque nós vamos pegar os ratinhos agora, né? Nós vamos iniciar o nosso experimento, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um critério de identificação em cada um. E ali, logicamente, no caderno, colocando, né? Gaiola 1, ratinho marcado na orelhinha direita.
tem determinado peso, tem determinadas características e coloca ali. E assim vai. Se a gente tivesse isso desde o início, nós também poderíamos fazer um sorteio. Eu poderia numerar a orelhinha direita que está na gaiola 1, é o meu exemplar número 1. E assim sucessivamente, até que eu numerasse esses 60 ratinhos, né? Porque são 6 em cada uma. Se eu Poderia pegar fazer dos 6 ratinhos, né, que estão em cada gaiola, e exatamente. escolher um aleatório, aí seria o casual simples. É casual, exatamente. Isso que eu Aí, estou nesse caso, então, falando. se aplica as duas. A casual Poderia ser, simples, e né, e a poderia, estratificada. né? O que é interessante aqui, Ezequias, que se você observar nessa circunstância, fazer o casual simples talvez fosse mais trabalhoso, porque eu teria que conferir, né? Porque escolher uma de cada gaiola, imagine, eu vou ali, né? Entrar, obviamente, com todas as EPIs adequadas, mas aquele que eu conseguir pegar, eu tiro para poder fazer parte do meu experimento. Né? Agora, a partir do momento que eu vou fazer sorteio, como que eu faço sorteio de ratinhos assim? Eu tenho que ter, né? Ó, foi sorteado o rato número 5. Qual que é o rato número 5? Ah, é o quinto que eu adicionei na gaiola 1. Ele tem como característica tá com a patinha posterior direita marcada. Ou seja, é só para mostrar a vocês que é possível, né? Agora, depende muito do como você pensou o seu experimento e, obviamente, os ganhos e as perdas que você tem, eventualmente, em escolher uma ou outra forma, tá bom? Mas é isso mesmo. Aqui, gente, não tem resposta correta. Quando Ezequias fez essa proposta de fazer estratificado, ela é muito bem-vinda, ela tem um bom senso muito bom dentro do âmbito da pesquisa aqui, né? Mas essa amostra casual simples, desde que bem planejada, ela também é muito bem-vinda, tá bom? Bem, dada uma população de 40 cajueiros, descreva uma forma de obter uma amostra casual simples composta por 6 cajueiros. A gente tem que fazer a mesma coisa. Mas, professor, é cajueiro. Sim, se você está trabalhando, né? Se a sua pesquisa é com cajueiro, provavelmente desde o início do seu experimento, você teve que ir ali naquela área, né? Porque, obviamente, cajueiro são 40 cajueiros, eles são numa área determinada. Se você vai fazer o experimento com ele, né? Você tem ali aquela população de 40 cajueiros, você sai identificando. A árvore é mais fácil. Você consegue, inclusive, colocar ali, né? As referenciais, cajueiro número 1, né? Número 2, e assim sucessivamente. Você poderia, desde que previamente identificado, né, com plaquinha, os 40 cajueiros, você poderia fazer depois um sorteio. Afinal de contas, como sorteio? 40 pecinhas lá. Eu tirei o número 34. O cajueiro número 34 vai entrar no experimento. Então, dessa forma, a gente também possa escolher 6, tá? Então, assim, só para mostrar para vocês que é perfeitamente normal, possível, desde que bem planejado. Tudo isso aqui é uma questão de ser planejado. Ah, professora, eu vou fazer o seguinte: esses 40 cajueiros estão numa área extensa. Eles estão identificados, sim. Mas de repente eu vou fazer o seguinte: olha, eu tenho que escolher 6, os 6 primeiros vão entrar no meu experimento. Que você pode? Pode, mas você está direcionando. Quem sabe nessa região, nessa área, né, esses 6 primeiros estão de repente numa área onde tem uma presença maior de água, onde eventualmente tem uma abundância maior de luminosidade. Então, você pode fazer
Pode. Agora, saiba que, eventualmente, lá no final, na hora que você estiver apresentando seus dados, alguém possa falar: se você tinha 40, por que você escolheu os 6 primeiros? Ah, porque é mais fácil, foi mais prático, não tinha muito tempo. Ok, mas você não acha que você possa ter tendenciado os seus resultados? Será que essa amostra ela é correspondente de fato a essa espécie vegetal, até o seu desenvolvimento em diferentes, né, situações? Então, isso que é muito importante, tá? Organize aqui, eu vou deixar para vocês, para vocês trazerem para a gente semana que vem, tá? Uma lista com 10 nomes de pessoas em ordem alfabética. Então, qualquer pessoa, 10 pessoas que vocês conhecem, pode pegar em casa, né? Não precisam se colocar também, não. Por quê? Ah, não, quer dizer que eu obter a amostra mais sintoma. Ah, não, aqui tá até fácil. Não, é porque tem uma outra. Tem uma outra que aí eu falo, porque aí vem o nome da pessoa, o peso, a altura. Então, como isso normalmente é segredo de estado, você não precisa se colocar. Coloca o primo, a prima, o vizinho, né? Afinal de contas, principalmente nós, mulheres, não gostamos muito desses dados, não, né? Então, não é... Mas agora, com 10 nomes em ordem alfabética, fica fácil. Aqui mesmo nós poderíamos fazer a nossa lista, né? A partir de ordem alfabética. E, de repente, fazer uma amostra sistemática. Vou até mostrar como a gente faz isso. Isso não vai ficar para depois, não. Olhem só. Nós temos Ezequias. Vai ser o primeiro Ezequias. Ezequias. Letícia. Eu vou me incluir, tá? 3. Luciene. 4. Sara. Olha só. Nós temos uma lista, não aqui com 10 nomes, mas nós colocamos 4 em ordem alfabética. Está em ordem alfabética. Descrever uma forma de obter uma amostra sistemática de 5. Vamos imaginar, 3 nomes. Se ela é sistemática, né? O que eu estou aplicando? Critério. Qual aqui? Como que vocês acham? Qual critério que a gente poderia ter aqui para a gente aplicar? Escolher, por exemplo, dois nomes. Qual o critério? O que vocês acham, olhando pela lista? Tem um que aqui que é clássico. Acho que a gente pode dividir entre números pares e ímpares. Pode, boa, Letícia. Poderia escolher, por exemplo, foi em ordem alfabética, e agora eu vou escolher todos aqueles que estejam no número par. Ok, é uma, boa. Tem outra. Poderia também escolher todos aqueles nomes que iniciem, por exemplo, com a letra L. Aqui eu já teria 2. Estou direcionando? Estou, né? Eu estou aqui de uma amostra sistemática. Sistemática do quando, quer ou não, você tenta organizar, né? Você escolhe quem começa pela letra L, ou poderia escolher pela letra E ou pela letra S, o que seja. Mas eu estou, de alguma forma, organizando. Imagina aqui uma lista de 100 pessoas em ordem alfabética, né? Então, poderia utilizar esse critério da Letícia, que é escolher indivíduos, todos aqueles que forem pares, vão para o experimento, todos aqueles ímpares, fora. Foi um critério. O critério todos aqueles que tenham início, né, com determinadas letras, né? B, D, F, enfim.
Aí você sistematiza, você organiza, né? Numa lista de 100, eu poderia escolher todos aqueles que sejam do sexo masculino. Poderia. Enfim, só estou colocando para vocês que é uma maneira de sistematizar. É uma maneira que você está, entre aspas, organizando. Você tem que ter muito cuidado quando você faz esse tipo de amostra, para você não vincular algum erro, né, para o seu resultado final. Mas é isso mesmo. Bem, em cada um dos estudos escritos a seguir, identifique se foi observada ou toda a população ou parte dela, tá? Se é toda a população, a gente fala que houve um censo, né? Quando é parte daquela população, a gente fala que foi uma amostra. É justamente porque a gente está estudando as amostras, né? Então, olha só, vamos ver. Uma pesquisa com 300 adultos selecionados, olha só, uma pesquisa onde eu, literalmente, selecionei, né, esses 300 adultos de uma maneira aleatória em uma cidade e verificou que 60% deles preferem assistir a televisão em casa, a sair com os amigos no final de semana. Vocês acham que esses 300 adultos selecionados, eles correspondem a uma população ou a uma amostra? Os 300 adultos selecionados é uma amostra da população. Boa, isso mesmo. Isso daqui é uma amostra. Por quê? Porque eles foram selecionados aleatoriamente. Eu tenho ali uma parcela, eu não estou falando de toda a população. Então, ele é uma amostra. Uma estudante enviou um e-mail a todos os 200 amigos de sua agenda, pedindo que respondessem a seguinte pergunta: você prefere se comunicar comigo por telefone ou por e-mail? O que vocês acham? Aí você está perguntando se os 200 a população é a amostra. Exatamente. Os 200 amigos é a população. É uma população. Olha só, e é interessante que nessa pergunta vale uma observação. Ela mandou e-mail para todos os 200 amigos. Então, na verdade, ela trabalhou com a população de amigos que ela tem, né? Então, aqui é população. E ter 200 amigos, né? São 200 amigos, tá? Ela mandou e-mail para todos os 200 amigos. Agora, se a gente fosse imaginar o retorno dela, a resposta dela, se todos os 200 respondessem, ela tinha um resultado da população. Agora, se apenas alguns amigos respondessem, o resultado dela era uma amostra. Entenderam? Por quê? Eu tenho 200 amigos. Eu perguntei aos meus 200 amigos. Se todos eles me responderem, poxa, eu tenho como retorno a população que são os meus amigos. Agora, se me responderem, né, o que mais acontece? A gente manda uma pergunta para milhares, meia dúzia responde, né? Se apenas essa meia dúzia respondesse, a resposta ali era considerada uma amostra. Deixa eu ver aqui que tem gente querendo entrar. É a Mariana. Se os 200 responderem, eles são amigos mesmo, viu? Exatamente. Boa, Ezequias, concordo. Isso é prova, né?
Isso é prova Com é certeza. prova de amizade. Não, ainda mais é bem hoje em dia, né? Com o WhatsApp, fala a verdade. Na maioria das vezes, e-mail é bom assim para você deixar bem registrado, né? Tem coisas que são importantes porque aí não tem, quer queira ou não, é um registro que se tem. O WhatsApp é muito informal, né? E o WhatsApp hoje em Uhum. dia substitui muito nisso. Você manda ali, ó, e mesmo o WhatsApp para amigo, não é todo mundo que responde, não. Ô, meu pai do céu, é isso mesmo. E olha, a próxima pergunta. Dos 2.223 passageiros a bordo do Titanic, 706 sobreviveram no naufrágio. Estes 706 são o quê? População ou amostra? É a amostra. É a amostra, né? Exatamente. Esse 706 é a amostra. Bem, e aí, gente, colocando aqui para vocês, para a gente dar continuidade a esse assunto, né? Foi o que eu comentei com vocês. Quando a gente fala dessa questão de variável, de amostra, é muito importante que a gente possa, de alguma forma, trabalhar e ver exemplos de como a gente poderia, né? Responder ali. Que aí que normalmente a gente às vezes percebe, olha, eu ficaria em dúvida, né? Bem, agora nós vamos tratar. Imagine que diante desse nosso questionário, dentro dessa nossa pesquisa, agora eu tenho os resultados, né? E esses resultados vocês vão ver que eles são dados. São dados que eu obtive para minha pesquisa, né? Então eu tenho ali esses dados, eles são muito importantes. Eles possam ser relevantes, né? Isso é o que se espera. Agora, nós vamos ver também que há momentos que nós possamos vir a ter dados que são absolutamente relevantes à nossa pesquisa. Por isso que se destaca a importância de se construir previamente o delineamento da sua pesquisa, tá? Porque tem, às vezes, as pessoas possam colher dados que não vão acrescentar, não necessariamente aquela pergunta que ele está fazendo, aquele objetivo dele. E muitas das vezes, ao invés até mesmo de ajudar, possa complicar, confundir, fazer com que, inclusive, esses dados possam se misturar a outros. Então, isso é muito importante, tá? Por quê? São dos dados e daqueles dados relevantes é que eu vou ter o conhecimento da minha pesquisa. E a partir daí, né, transformar toda esse conhecimento que eu adquiri com a minha pesquisa em informação. Então, aí sim, eu vou poder informar, eu vou poder publicar, eu vou poder defender a minha tese com informações que sejam relevantes, né? Então, isso é muito importante. E a frase, nossa, professora, é óbvio, mas isso precisa ser trabalhado, pensado antes, construído. E nós temos diferença. Tanto é, olhem só, que eu falei aqui dados e falei que os dados podem ser transformados em informação. E qual que é a diferença entre dado e informação? O que vocês acham? O que vocês acham? Na hora que você está ali, propôs, né? Vamos imaginar algo bem simples, um questionário. Aí eu apliquei aquele questionário para 20 pessoas. Aí eu tenho os dados, né? Os dados do questionário. Agora, que exemplo que eu posso tirar de um questionário e transformá-la em informação? O que vocês acham? O nome, o O nome é um sexo, dado. O nome é um dado. O sim, sexo é um dado. Mas em informação, o sim. que você acha? Me dê um A exemplo. informação seria o conjunto desses dados, né? Quando você reúne todas aquelas informações das pessoas que trataram o questionário,
Então, ali você consegue obter informações a respeito ali daquela população, daquela amostra que você obteve. Isso, Ezequias. Vamos imaginar. Nós aplicamos um questionário para estudantes de graduação de Ciências Biológicas da Faculdade de Pitágoras. Então, imagine, né? Nós literalmente distribuímos questionários. Ali a gente entrou em sala de aula. Vamos vivenciar isso. É bom que a gente faz um TBT aqui, né? A gente ali em sala de aula. Aí eu estava com vocês, estaria com vocês agora presencialmente. E vocês iriam fazer isso. Sairiam com questionário, vocês já tinham imaginado, montado esse questionário previamente, e iriam, né, distribuir esses questionários nas salas. Iriam recolher, provavelmente teríamos alguma baixa, né? Por quê? Não necessariamente todos estavam presentes no local na hora que vocês distribuíram os questionários. Tem sempre aquele colega que, não vou responder, não, não, que bobagem, não vou colaborar com eles, não. Então, a gente ainda teria essas perdas, que a gente sabe que isso é comum, seria comum isso. Mas aí você obteve, é isso que você falou, Ezequias, os dados. Ali no nosso questionário estava perguntando o nome, o período, poderia perguntar sexo, estado civil, né? E perguntaria, por exemplo, qual área da biologia que aquele aluno tem interesse, maior interesse, né? Então, esses são os dados. A gente poderia verificar que dos 100 questionários distribuídos, obtivemos o retorno de 85, e que desses 85, né, 55 eram de indivíduos do sexo feminino, que 45 eram do sexo masculino, e que aí, né, que 10 querem botânica, que 20 querem ecologia, enfim. Então, a partir do momento, esses são os dados, só ali, dados secos, né? Eu tenho ali o número e o resultado, número e resultado. O que eu poderia ter de informação depois? Eu poderia transformar isso em informação. Eu poderia falar, olha, do ano de 2021, os acadêmicos de biologia, nós temos tantos por cento pertence ao sexo feminino, tantos por cento ao sexo masculino, e naquela comunidade escolar, majoritariamente tem preferência pela área de ecologia, seguido por análises clínicas, botânica, enfim. Então, a gente começa a tirar conclusão, eu começo a poder informar. Daqueles meus dados, né, que eram números, agora eu transformo em informação. Eu falo, olha, tá predominantemente aqui na faculdade, temos esse direcionamento. Essa é a maioria desses indivíduos, eles preferem essa área, tá? Então, só para vocês verem, existe de fato nessa diferença entre dado e informação. E olha só, de repente eu poderia perguntar, igual eu até citei, estado civil. Não precisa fazer diferença. Olha, essa é a minha conclusão. Entre que majoritariamente são indivíduos de determinado sexo e que têm, por exemplo, preferência em determinada área, na verdade, às vezes perguntar se é casado, se não é casado, se é divorciado, não é irrelevante, poderia se tornar irrelevante, né? Então, por isso que também é muito interessante de, na hora de construir, por exemplo, um questionário ou uma pesquisa, né? Ali eu estou dando um questionário que é um exemplo fácil da gente imaginar. Na hora de elaborar, na hora de você ali no seu experimento. Não. Vamos fugir do questionário, só para a gente contextualizar. Bem, eu infectei, né, os hamsters.
Agora eu vou acompanhá-los por 90 dias. Ao longo desses 90 dias, semanalmente, eu vou pesar, eu vou verificar o estado, né, do pelo, eu vou verificar, sei lá, a gente vai né, construindo ali. Aí, de repente, eu falo o seguinte, eu falo se tem alguma alteração, não, mas aí com infecção poderia até ser. Mas eu poderia falar, olha, será que eles estão alimentando bem? Né? De repente, poderia ser uma pergunta que não faz diferença. Até que a alimentação, acho que ainda, na grande maioria, eu queria pegar uma coisa bem esdrúxula, que a alimentação ela é muito importante. De repente, eu vou me dar o trabalho de verificar se naquele hamster eu percebo que ele tá com a pata dianteira com alguma alteração. Nossa, por que você tirou disso? Será que tem alguma coisa a ver direcionada com a infecção? Se não for um objetivo, isso não acrescenta. Tem hora que a gente tem que ter cuidado, né? Tem hora que se eu começo a perguntar demais, é melhor colher dados a mais do que dados a menos. Até concordo com isso. Mas tem que ter um direcionamento, tem que ter um porquê fazer aquela pergunta, tá? Porque tem hora que você colhe muitas informações e, eventualmente, possa ser uma armadilha para você. Até mesmo na hora da coleta. Ou nem sempre é você que vai coletar aquela informação. Possa ser um estagiário, um colega, né? E, eventualmente, isso confundir, tá? Olhem só, aqui que esse aqui é até o exemplo, né, do livro que eu adotei aí para montar a aula para vocês. Olhem só. Dados são definidos como informações numéricas, né, contínuas e discretas, e obtidas de uma unidade experimental ou de observação. No exemplo que se afirma que as árvores de Mandacaru têm 21 espinhos, o dado são 21 espinhos, porque o indivíduo foi ali e o quê? Literalmente contou. Esse é o dado, né? Diz muita coisa? Na verdade, a observação de um único indivíduo, ela não traz muita informação. Ela é um dado à parte. Ele possa ser muito significativo se estiver, né, dentro de um conjunto de outros dados. Então, um único, né, eu não posso tirar a conclusão. De repente eu chego assim e pergunto numa sala quem quer ser docente, né? Aos alunos da biologia eu vou perguntar quem é que ali daquela sala tem interesse em ser professor de biologia. Nossa, professora, ninguém quis. Ok, mas você perguntou a todos? Não, eu fui só numa sala, professora. Poxa, cuidado, porque você tirar conclusão apenas, né, de uma única aplicação, uma única pergunta, uma única sala, talvez não possa não ser condizente. Talvez as demais, a grande maioria, pudesse ter algum representante. Então, é interessante isso, a gente tem que ter cuidado, né? Aqui como exemplo corriqueiro, diário nosso, né? Quando eu quero fazer alguma compra, eu saio correndo, né? Procurando preços. É isso que acontece, que me faz muito lembrar aqui em casa, né? Gabriel, antes de chegar e pedir, ele já vem com uma lista, né? E querendo me mostrar que, de repente, aquela skin, é isso que ele mais gosta, que aquela skin daquele dia tá com uma ótima profissão. Mãe, a senhora não acredita. Essa skin que eles lançaram hoje tá com um custo-benefício maravilhoso. Já tiveram similares, né, com o dobro do preço. É isso que ele chega perto de mim, me mostrando várias opções, mostrando que todas aquelas opções são muito mais caras e querendo me convencer em comprar uma coisa que de forma alguma
tinha, né, tem grande importância, que não seja para ele, mas como se aquilo dali fosse a promoção do século. Não é possível que você não vai comprar, mãe. É possível, meu filho, não vou comprar, né? Mas o grau de persuasão é isso que ele faz, trazendo vários dados de diversos sites, diversos locais, né? Para que eu possa o quê? Comparar. E na ideia dele, tentar me levar no bico, achando que eu vou achar que aquilo de fato está com preço bom, né? Coisas que inclusive deveriam ser de graça, mas deixa quieto. Mas é isso que acontece. Quando você faz essa pesquisa, né? Várias lojas, você faz uma grande pesquisa, tem ali, de repente você tem informação. Qual que é a sua informação? Olha, eu consigo verificar que os televisores de tantas polegadas estão oscilando, por exemplo, entre 2.000 a 5.000 reais, né? Eu consigo verificar de informação, por exemplo, que as lojas que são localizadas no shopping, de repente posso estar, estou aqui chutando, tá, gente? Estou viajando, posso estar, por exemplo, com preços mais caros. Então, assim, são informações que você abstrai daquilo que você pesquisou. Se compararmos, né, podemos verificar que os dados podem ainda ser classificados como dados isolados, como é o caso do espinho, de 21 espinhos em Mandacaru, num único Mandacaru, né, obtidos de uma única planta. Isso aí é um dado absolutamente isolado. Será que todos, possa até ser que todos tenham 21 espinhos, mas para isso eu preciso de contar não todos, mas uma grande parcela. Eu falei assim, não preciso nem contar dos demais. Olha só, eu tenho aqui uma amostra casual, eu não direcionei nada, estou sempre contando e todos eles têm 21 espinhos. Ok, mas contar um e fazer disso uma grande verdade, isso é um dado isolado, né? Por que a gente fala dessa situação? Porque em pesquisa, em biologia, é isso que a gente faz. A gente capta os dados e a gente vai transformá-los em informação. E aquilo que eu estava comentando com vocês, tem umas questões sobre os dados, né? Sobre como armazenar os dados. Um banco de dados. E aí eu sempre falo para os meus alunos, e aí eu falo mesmo de carteirinha, gente. Quando vocês estiverem fazendo, ali, trabalhando na monografia de vocês, quando vocês estiverem numa situação experimental, na hora que vocês forem, né, prestar consultoria e forem para campo, olha, perceba muito bem, vá muito bem, né, munido ali de um caderno, de uma prancheta adequada, que não fique soltando as folhas, né? Vá, por quê? Você às vezes tem um trabalhão danado para obter os dados. E ali, onde que estão as suas referências, né, os seus dados, tudo que você obteve, muitas vezes a gente corre sério risco. Tinha muito disso, às vezes, lá, né? Fazendo experimento e precisando de trazer para casa os dados para poder começar a trabalhar, né, nos resultados. Isso acontece demais a conta quando a gente está fazendo pós-graduação, né? Eu sempre tinha um cuidado, assim, tem que ter um cuidado exacerbado. Por quê? Sabe aquela lei de Murphy? Onde, de repente, tem tudo para... eu estava carregando tanta coisa, professora. Foi sumir justamente o meu caderno com as informações que eu obtive do meu experimento. Né? Professora, incrível. Eu estava no ônibus, estava em pé no ônibus, uma pessoa ofereceu para poder segurar as minhas coisas, né? Deixei, mas você acredita que na hora de descer
eu esqueci que as minhas coisas estavam com a pessoa. Gente, eu falo disso porque é de carteirinha. Eu falo disso porque isso acontecia demais comigo, né? Então, a gente primeiro tem que ter cuidado. Se possível, ter uma segunda cópia daquele local onde você está coletando os seus dados, tá? Se está ali tudo armazenado numa tabela de Excel, né? Ali no computador, ótimo, excelente. Salva 1000 vezes em pendrive, deixa no campo, na área de trabalho, tenha um HD externo. É isso. Por quê? Caso contrário, a gente corre sério risco. Teve uma vez, depois disso, enfim, que eu, né, todas as minhas aulas, porque imagine, eu ao longo, né, das décadas ali, você fazendo, renovando slide, tendo ali um material extenso, tinha tudo no HD. Gente, do nada, o HD absolutamente, acho que queimou. Meu irmão que mexe, né, com a informática, ele falou assim, Lu, cadê o seu backup? Não tenho. Ele falou, não tem? Não, já era HD, justamente, né? Lu, você trabalha com o quê? Sim, dando aula, né? Ali. Então, isso é o seu material. Por que você não tem outro HD? Porque é caro. Não, mais caro é agora, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, depois dessa, eu tô falando de vocês porque quando a gente cai no erro, eu acho que isso possa, né, servir de inspiração. Não caio nessa besteira, não. Tenho ali, vale a pena. Mas por que eu vou fazer backup disso, professora? Eu já tenho aqui o pendrive novinho. Pode perder, a gente pode esquecer. Quantas vezes a gente ali na faculdade, a gente não esquece o pendrive ali? Nem sempre a gente volta e o pendrive está ali no monitor, não. Tem hora que ele some, né? Tanto é que eu não ando com prova salva em pendrive de jeito nenhum. Pendrive, em pendrive é só aula. Só aula. No iniciozinho, né? Caía nessa besteira de colocar arquivo de prova, atividade assim em pendrive. Nossa, você perde, você dá uma loucura. Isso tem a ver? Tem. Seus dados? Cuidado. São os seus dados. Você tem que, literalmente, organizar e guardá-los de uma maneira muito segura, tá? Quando a gente está fazendo ali monografia, quando a gente está ali fazendo uma tese de mestrado ou doutorado, gente, a nossa vida é isso daí. Ezequias agora está na fase de monografia, com certeza a cabeça dele está voltado, né, para escrita, para as observações, fazendo pesquisa, né, levantamento bibliográfico. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Imagina, não é, Ezequias? Obrigado pela dica, viu, Lu? Mas é a pura verdade. Tá? Vou fazer o backup agora. Faça. Não, nem fale. Da minha época, Ezequias, de mestrado, nem sei como que era, agora eu nem sei, eu já até fugi o nome. Agora fugi, porque agora a gente só fala pendrive, HD, enfim. Gente, era uma loucura, eram vários, né? Que a gente tinha ali em sequência, porque eles armazenavam muito pouco, e é triste, porque informática tem dessas coisas, tem hora que eles dão um problema, Era eles disquete? queimam. Isso, disquete. Nossa, tinha uma caixinha, é bonitinho, uma caixinha de disquete. Eu tenho uma caixinha aqui, eu guardei ela tão bonitinha, eu vou te mostrar. Por favor. Mas era uma loucura, né? E ali tem que ser tudo numerado, porque é aquela sequência ali da tese, né? Nossa! Oh, meu pai do céu, na hora que veio o CD e o DVD, foi uma revolução na minha vida. Vocês não têm noção, gente? Como diz o Gabriel, mãe, larga a mão de ser tiazona, pelo amor de Deus, esquece isso.
Eu Mas estava aqui pensando, gente, se meu computador queimar, eu não faça tô isso. perdido. Não faça isso, Ezequias. Então, eu Sério. vou fazer Tem backup de. aí, faça. E guarde isso para tudo na sua vida. Na hora que é agora na monografia, depois na hora que você tiver fazer uma pós-graduação, ou você ali trabalhando, porque isso que eu falei do o meu HD externo é a mais pura verdade. E eu fico com dó até hoje de coisas que eu perdi, porque ele até tentou, ele conseguiu recuperar algumas coisas, né? Porque esse povo que mexe com informática tem aí umas manhas de conseguir recuperar algumas, mas grande parte não recuperou. E na época, nossa, é uma tristeza, porque você dedica tanto aquilo dali e aí começar do zero. Aí hoje também é o contrário, assim, eu salvo 1000 vezes. Mas é isso. Aí vai, e salva e manda para o e-mail e salva em HD. Por quê? São os dados que eu transformo em informações, dos quais são fundamentais para mim. Eu trabalho com isso, né? E mesmo que você faça, mas você não vai ficar com isso sempre, lógico. Eu ia utilizar hoje slide que eu montei em 2005? É lógico que não. Mas é uma coisa que você vai acrescentando, você vai mudando, você vai melhorando. E você consegue melhorar muito em função a partir do momento que você tem uma base. Aí você vai melhorando ao longo do tempo, né? Enfim, eu acho isso realmente é fundamental. E é uma coisa muito clássica que sempre acontecia com a gente ali na pós. A pastinha, né? E é muito comum nessa época, a gente sai junto, a gente pega ônibus junto, enfim, tem várias situações ali, a gente dá uma passada no banco para pagar uma conta, a gente coloca a pastilha ali em cima, ó, para a gente esquecer e perder, isso acontece, né? Bem, estou aqui colocando porque é isso que a gente fala: organização dos dados e cuidado com os seus dados, né? E aí é que a gente hoje tem essa oportunidade, logicamente, que várias as informações que nós obtemos para os nossos experimentos, na sua observação em campo, quando você for para uma consultoria, você possa colocar tudo dentro de uma planilha de Excel. Salve várias vezes, te manda por e-mail, faz o backup, né? Enfim, é isso que a gente está falando. Bem, e essas informações, né, como a gente está comentando, dessa importância toda de, primeiro, delinear o seu experimento, verificar o seu tipo de amostra, né, tentar obter ali as informações a partir desses dados e, obviamente, com bom senso, né? Eventualmente você só tem que ter informações a partir daquilo que você obteve, né? Eu estou falando disso, eu lembro de uma outra situação. Teve uma vez, muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, a gente ali, enfim, mandando o resumo para congresso, né? Árduo, uma loucura. Aí, de repente, a gente teve uma colega que falou assim: a gente escreveu, né, o resumo. Aí ela falou ali que a gente chegou a determinadas conclusões e nós ali participamos, mas você ainda não chegou nessa parte, né? A gente sabia, a gente logicamente trocava figurinha ali do que estava acontecendo em cada um dos experimentos, das pesquisas. Aí eu falei assim: mas é porque a gente já acha que vai dar isso. E aí ela falou, não só por ela, como, né, para a pessoa que estava ali com ela também responsável. Isso é uma coisa que não se faz, é uma coisa que não é ética. Você tem que ter informação a partir do momento daquele dado que você tem. Às vezes, você imagina que possa ter como informação final, que é aquilo que você imagina como hipótese. Mas, por favor, dado, é por isso que você recolhe, que se fosse assim, a gente trabalharia sempre no imaginário. A gente trabalharia sempre com aquilo que eu acho que vai acontecer. E isso, obviamente, né? Muito cuidado, muita ética, né? Porque é assim que se constrói ali uma pesquisa confiável, na verdade,
com valor, né? Enfim, isso é muito importante, tá? E ali, e você tem que imaginar que esses dados precisam ser organizados para que, inclusive, para depois, quando você conseguir extrair deles informações, os seus resultados finais, que se uma outra pessoa pegar o seu trabalho, quiser replicar, que ela tenha condições de replicar aquilo dali, né? Só vai ser possível se você obedecer esses critérios. Bem, existe um banco de dados que a gente pode para tudo na vida, né? Eu lembro que semana passada a gente estava falando, até o próprio Ezequias falou que tem uma planilha para acompanhar os gastos, né? Enfim, que é muito importante porque ajuda a visualizar. E aqui não é diferente, né? Quando eu coloco dentro de uma planilha um banco de dados e que ele seja realmente consolidado, bem organizado, enfim, ele me ajuda inclusive a enxergar os meus resultados. Então, por isso que é muito importante da gente aqui, dentro da bioestatística, perceber que não adianta eu só chegar ali e ver que estatisticamente há diferença entre o que eu observei, mas esse preparo, essa introdução, que na verdade o que a gente está fazendo aqui é a introdução à nossa disciplina, mas ele é muito importante. Parece que é uma conversa mole, mas ela não é. Porque se ela não for bem pensada, elaborada, lá nos seus resultados finais, você, na verdade, não vai ter conclusões satisfatórias, né? Um banco de dados, como a própria terminologia é sugestiva, né? Um conjunto de registros, que aí nós temos todas aquelas considerações das quais nós nos propomos a obter, que vão ser tanto numéricas, né? Aí a gente fala que são variáveis quantitativas, quanto também qualitativas. Por exemplo, na hora que eu faço um questionário perguntando, né, o estado civil, se é macho ou fêmea, eu tenho ali informações qualitativas, né? Agora, se eu começo a perguntar quantos filhos tem, né? Então, aí eu começo a ter dados quantitativos. Então, só para a gente perceber que quando nós tratamos desses dados, nós temos ali as variáveis qualitativas e quantitativas que nós pontuamos na semana passada, né? E é fundamental que eles estejam organizados. Nós, inclusive, vamos trabalhar mais adiante com planilha de Excel, né? E que ela é uma ótima ferramenta, até mesmo para a gente poder construir gráficos, né? Nós lançamos os dados na planilha e a partir dali a gente solicita, escolhe o tipo de gráfico e ele já vem montado para a gente. É uma ótima ferramenta, muito útil aí no nosso dia a dia, né? E não só o dia a dia mesmo doméstico, mas e principalmente no dia a dia da vida profissional. Aqui, da mesma forma, né, que o banco de dados ele é organizado, ele acaba obedecendo muitas das vezes uma forma sistemática. Lembram? Quando a gente poderia ter a amostra sistemática, quando eu adoto critério? Bem, o banco de dados, ele também possa ser organizado de uma forma sistemática, porque eu vou colocar os dados ali de uma maneira aleatória e nem posso. Eu acabo organizando esse banco de dados. Então, ele vai obedecer a um determinado critério. Eu coloquei aqui, porque eu imaginando imagem, né, procurando imagem para mostrar algo organizado, sistematizado, eu fiquei morrendo de inveja aí dessa organização, né? Imagine, aqui é um exemplo de uma maneira sistemática, está organizado, né? E ele está organizado obedecendo um critério, por exemplo, com padrão de cor, né? Tem muita gente que organiza o seu guarda-roupa disso. Primeiro, camisas brancas, pretas, enfim, organizando, obedecendo uma determinada sequência. Isso é uma maneira sistematizada de organizar o material. Bem, aqui, situação problema, né? Como a gente pode fazer a identificação das principais, é literalmente uma proposta, né, que o livro faz para vocês.
Como vocês podem fazer a identificação das principais espécies vegetais de uma área de caatinga na reserva florestal do município? Como que vocês acham, né? Então, primeira questão a deixar claro diante de uma pergunta dessa é, primeiro, o objetivo. Qual o objetivo da pesquisa, né? Bem, qual que é o objetivo? Dá para a gente verificar que é identificar as principais espécies vegetais numa determinada área de reserva florestal no município onde aquele indivíduo mora. Né? Esse é o objetivo. Segundo, o que fazer para alcançar esse objetivo? Eu tenho que identificar e contar o número de indivíduos presentes em cada uma das áreas da caatinga do município. Note que no objetivo estão espécies vegetais. Isso inclui árvores, arbustos, cactos, enfim, né? Independente do tamanho. Ou seja, o que também eu chamo a atenção aqui para vocês? Na hora da proposta, na hora do título. Muita gente peca pelo título, né? Perfil de canídeos localizados no município de Belo Horizonte. Nossa, eu simplesmente deu ó. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Gente, Caiu um pouquinho, mas caiu. acho que agora voltou. Voltou? Aqui para minha tela não tá, não. Eu, inclusive, tô com a imagem eu só estou te congelada. ouvindo, não estou te vendo. Sério? Gente, que loucura que tá isso aqui hoje. O Olha, slide também parou de apresentar. parou, ele tá verdinho aqui para mim. Ó, eu vou sair e voltar novamente, tá bom? Beleza. Tá? Não assustem, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou sair para ver se a gente recupera igual aquela hora. Estão me ouvindo? Oi, estou. Tá. Vamos fazer o seguinte, Ezequias. 8h30, eu vou dar o intervalo agora, porque ele não está querendo entrar aqui, não. A gente volta 10:50, pode ser? Pode ser. Tá? E qualquer coisa a gente vai comunicando pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Eu acho que vai ser mais produtivo para a gente. Ok. Tá? 10:50 eu retorno. Tá? Beijão para vocês, gente.